Hoje a gente faz a estreia de uma nova coluna dentro do nosso jornal e a gente recebe Ivo Segundo, ele que é gestor de empresas e vai falar com a gente um pouco sobre esse universo da gestão dos negócios e a gente vai compreender o funcionamento das empresas em diferentes momentos da economia. E a gente passa a partir desta quinta-feira a ter esse papo sempre ao final de cada um dos nossos jornais nesse dia da semana. Ivo, seja muito bem-vindo aqui, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os telespectadores. Agradeço a oportunidade e uma satisfação estar aqui com você. Bom, um momento como esse que a gente vive é um momento de oportunidades? Com certeza, Ronaldo. Nós sabemos que o momento em que nós estamos passando, com tantas mudanças no cenário político, tantas mudanças que se refletem no cenário econômico, ele é um momento em que nós precisamos analisá-lo não somente no aspecto da crise. Muitas pessoas focam no problema. Mas sempre nessas alterações, nessas mudanças de mercado, nessas mudanças de cenário político, surgem grandes oportunidades. E se o empresário, se o gestor, se a pessoa que está administrando o negócio, por menor que seja, ou seja grande, estiver atento, ele vai encontrar grandes oportunidades nessas situações. Então, lidar com um momento mais delicado na economia depende muito de criatividade, mas principalmente de preparo para poder saber identificar como você pode crescer no momento de tensões no mercado? Com certeza, Ronaldo, isso não há nenhuma dúvida. Quando nós vemos os cenários mudando rapidamente, recentemente tivemos mudanças significativas no cenário político e haverá um reflexo no momento econômico. Nós temos que olhar o cenário político de uma forma positiva. Nós estamos vendo o avanço, o próprio governo tem feito reduções drásticas do ponto de vista, o novo governo, de custos, cortou cargos comissionados, cortou ministérios. Isso tudo causa um impacto positivo no processo, vai causar um impacto positivo no processo econômico. E aí a criatividade, a inovação do empreendedor, do empresário, é fundamental, porque vai surgir um novo cenário. Nós vimos aqui, tivemos dois exemplos hoje no próprio .com News. Aquela professora de português para haitianos, ela é haitiana, ela veio para o Brasil, ela veio estudar aqui e ela transformou a sua atividade. Então, essas mudanças são constantes. Isso é um reflexo do momento político, econômico, mas o empreendedor precisa estar atento. Ela é uma nova consumidora, ela vai consumir produtos diferentes. E aí nós precisamos estar atentos para atender essa demanda. Nos momentos, digamos, de crise, nós temos então mudanças profundas até no hábito de consumo, no hábito de venda, de gestão. E digamos, nesse momento que a gente percebe quem sabe e quem não sabe lidar com os diferentes cenários, porque a vida é cíclica, e é feita de mudanças. Quem sabe mudar, digamos, dá conta mesmo de uma crise como a que a gente está vivendo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Recentemente a revista Forbes publicou um artigo onde eles fizeram uma pesquisa das empresas que foram criadas nos Estados Unidos exatamente no meio da crise financeira de 2008. Muitas empresas surgiram naquela situação. Apesar de muitas pessoas serem contrárias, falaram, não invista, não faça, algumas pessoas insistiram, persistiram ali. E dessas empresas, muitas se tornaram empresas, negócios de sucesso. As principais bases são a inovação, a persistência, mas principalmente entender o perfil do cliente. Se você entende o perfil do seu cliente, se você entende a necessidade dele, adapta os seus produtos, você vai obter sucesso. Então, diante dos cenários que mudam tão rapidamente, nós precisamos aprender a compreender quem é o cliente, como ele consome, qual é o perfil dele e atender essas demandas. Para isso, o empresário, o empreendedor, ele precisa ter rapidez na sua tomada de decisão, ter velocidade na sua tomada de decisão e ser assertivo para atender as demandas desse novo perfil de cliente que surge diante de uma situação de crise. Velhos métodos não podem ser aplicados. Einstein já falava que se você quer resultados diferentes, você não pode fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Nós precisamos fazer as coisas de uma maneira nova. A inovação tem que ser a base de todas as atividades. E aí manter a rotina. Evidentemente que no momento de crise nós precisamos trabalhar enxugando despesas desnecessárias e trabalhar focando, com foco assertivo para o cliente, o perfil de cliente novo.
Então essa estrutura, inclusive, da organização, às vezes precisa sofrer adequações no momento de crise. Não, com certeza, né? A organização ela precisa ser revista, você precisa revisitar os temas ali, revisitar processos, otimizar processos e não ficar concentrado em atividades que possam ter algum desperdício. E aí sim, trabalhar com foco no cliente, que é quem vai manter o teu negócio funcionando. Muito bem. Ivo, obrigado pela estreia com a gente aqui no nosso jornal. Na quinta-feira da semana que vem a gente traz um outro papo para quem acompanha o nosso jornal. Agradeço a oportunidade. Vamos sempre evoluindo, trazendo assuntos importantes para o dia a dia das empresas e das pessoas. Esse Ivo Segundo, nosso colunista, conversando com a gente aqui no Ponto Com News, nessa estreia dessa coluna que trata de gestão de negócios. E para você que acompanha o nosso jornal, antes da gente trazer, da gente encerrar a nossa conversa de hoje, o nosso jornal, eu quero lembrar das informações do futebol, porque ontem foi uma noite de festa para o São Paulo. Pois é, o São Paulo perdeu por 2-1 para o Atlético Mineiro, mas conseguiu resistir à pressão dos mineiros e está nas semifinais da Libertadores da América. Pela Copa do Brasil, o Flamengo sem Muricy Ramalho, porque o técnico Muricy Ramalho não respondeu ao jogo de ontem, né? Passou mal nessa semana, foi internado, saiu do hospital ontem, ele não estava no banco comandando o time. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil pelo Fortaleza por 2-1. O Vasco se classificou nos acréscimos contra o CRB, gol de Rafael Vaz, a partida ficou em 1-0. Já o América Mineiro bateu o Bahia por 1-0 e segue na Copa do Brasil. Já o Atlético Paranaense atropelou o Dom Bosco e venceu por 5-0, também está classificado na Copa do Brasil. E com as informações do futebol, a gente termina por aqui mais uma edição do Ponto Com News. Obrigado pela sua audiência, por você ter acompanhado a gente nessa manhã de quinta-feira. Amanhã a gente encerra a semana. A partir das 7 da manhã, a gente se fala. Até lá! Ponto Com News.